Olá, amigos, com vocês, mais uma edição do nosso Portal de Luz. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Eu tenho a imensa alegria de receber o meu amigo Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Tudo bom, Geraldinho? Tudo bem, Marlene. Então, ele é fundador da Casa de Chico Xavier e da editora Vinha de Luz. A Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Vinha de Luz em Belo Horizonte, e participa do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Um prazer e uma honra estar aqui com você no seu programa. Então, Geraldinho, hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, árido, difícil, mas necessário, não é? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de saber como você conheceu Chico Xavier e se você gozou da intimidade, né, da vida de Chico Xavier. Pois não, Marlene. Nós somos de uma família, pelo lado materno, família Machado, da cidade de Pedro Leopoldo. E meus avós, meus tios-avós, cresceram ao lado de Chico Xavier desde a infância de Chico. Dois de meus tios-avós, inclusive, eram mais velhos que o Chico, porque eram nascidos por volta do ano de 1900 e se tornaram espíritas antes mesmo da mediunidade de Chico Xavier aparecer. E daí, sempre na família Machado, nós tivemos muitas notícias, não só sobre a mediunidade de Chico Xavier, a partir de 1927, mas também pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu apoio aos problemas pelos quais a família atravessou ao longo dos anos. Então sempre tive muita vontade de conhecê-lo, porque eu ouvia muitos casos interessantíssimos. Era, né? O Chico Xavier. Era o Chico Xavier, aquela alma boa que veio iluminar o mundo, não é? Então, essa oportunidade surgiu em 1981. Na época, em outubro, eu contava com 19 anos de idade e uma tia-avó que morava aqui em São Paulo, Nair Machado Pascoal, trabalhava no Centro Espírita União, junto de Nena, e me chamou para conhecer o Chico. Ele vinha aqui lançar livros. E assim, em outubro de 1981, eu o conheci. A partir desse momento, foi um encontro muito emocionante entre nós. Eu ajudei ali durante a madrugada inteira, né? À noite, a madrugada a carimbar inteira, os livros. Abrir livro, carimbar livro, e ficando ali a alguns metros de Chico Xavier, até que ao final da noite, da madrugada, já na manhã do dia seguinte, eu tive a ocasião de abraçá-lo, e ele então me convida para visitá-lo em Uberaba, coisa que passei a fazer quase que mensalmente na companhia de meus familiares. A partir do ano de 1984, os nossos laços ficaram mais próximos ainda, tendo em vista que me casei com Eliana da Cunha Borges, que era irmã do Vivaldo da Cunha Borges. O Vivaldo morava em Uberaba com Chico Xavier e era quem se responsabilizava pela diagramação de todos os seus livros. E você ia visitá-lo, então? Então eu passei a visitá-lo todos os meses, né? Sim. Tive a alegria de me hospedar com ele. E durante, naturalmente, aqueles dias de minha estadia em Uberaba, na companhia dele, tive a ocasião de aprender muitas coisas com aquela palavra sempre muito justa, muito sábia, na medida certa do que é necessário, não é? Então, referentemente ao assunto de hoje, nós gostaríamos de perguntar a você quando é que Chico abordou o final dos tempos, ou o fim do mundo velho, né? Ou a época de transição e início de uma nova era? Nós costumávamos conversar muito depois de tomarmos o lanche da noite, e essas conversas iam madrugada adentro.
E como curioso, ainda como um jovem de 20 e poucos anos, e estudioso da obra de Allan Kardec, da obra psicografada por ele mesmo, eu perguntava sempre alguma coisa a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. No caso específico, eu me intrigava muito com a questão do entendimento do Apocalipse de João Evangelista. Tão difícil, né, Geraldo? Sempre foi a parte do Evangelho, do Novo Testamento, em que eu parava e não compreendia, né? E falava isso abertamente com ele. Olha, Chico, é tudo muito bonito, mas na hora que chega no Apocalipse, eu não consigo entender. Ele até ria muito disso e sempre me dava um detalhe ou outro, me ajudando a compreender este ponto de vista ou aquele, segundo ele, proveniente das inspirações de Jesus de Nazaré para o apóstolo João Evangelista. Então, aos poucos, a gente foi compreendendo. E, naturalmente, em abordando o Apocalipse, vem a questão da grande transição, não é? Isso, muito bem. Como é que ele abordou especificamente esse assunto com você? Em que ano foi? Isso foi no ano de 1986. Eu me lembro que nós estávamos sozinhos na sala de almoço dele, em Uberaba, conversando já há algum tempo, quando eu me lembrei de perguntar a ele uma questão a respeito do livro que ele recebera, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito de Humberto de Campos. Então, eu sempre me preocupava com o título desse livro, porque eu vi o Brasil, naquela ocasião, em 1980, não é? Generalizada, né? Em 1980, o país passando por uma crise violenta, não é? O mundo passando também pela crise do petróleo, a inflação galopante, a miséria, a fome, a violência. E eu pensava assim, mas como que esse país vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantos disparates na política, na sociedade, a corrupção? E então fiz essa questão a ele. Eu perguntei ao Chico, Chico, me explica isso, como que o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E daquele jeito dele, meio bem maroto às vezes, que ele dava aquela risada alegre, gostosa, ele então falou comigo assim, uai, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, esquecendo de que o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou pelo mundo em contato com a pobreza, com a miséria, na companhia dos desesperados e dos aflitos, sofrendo toda sorte de perseguições, não é? Vindo depois a morrer supliciado numa cruz ao lado de 2 ladrões? Aí eu me assustei com a resposta de Chico, porque realmente eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E ele então completa dizendo que se o fundador do Evangelho havia passado toda sorte de privações, depois de ser maltratado na cruz do sacrifício, ele depois largou a cruz e veio nos trazer a mensagem da vida imortal. E isso também haveria de valer para o Brasil. Por quê? Tendo em vista todas as dificuldades, tendo em vista todos os problemas que nós enfrentávamos, nós, depois de algum tempo, depois de sorvermos a taça do nosso sacrifício como nação, haveríamos depois de nos libertar para deixar para o mundo a mensagem da vida espiritual, da vida imortal. Que beleza. E ele especificou algo que aconteceria com o Brasil, especialmente? Sim, houve uma fala do Chico em relação a uma reunião na espiritualidade no ano de 1969. Uhum. Na ocasião, o Chico me disse, pedindo-me que me lembrasse do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Isso, tem muita coisa lá. Exatamente. E segundo o Chico me lembrou, no final do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel
escrevendo sobre o espiritismo e as grandes transições, vai dizer que espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias que uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar iria acontecer na atmosfera da Terra. Então, recordando, a primeira reunião foi quando Jesus recebeu a bola informe da Terra, que lhe foi passada pelo Criador. Exato. A segunda foi quando Jesus decidiu vir, ele mesmo à Terra, para nos exemplificar o amor. E a terceira estava prometida. Então, ela se deu, segundo Chico? Se deu, então, no dia 20 de julho de 1969. O curioso é que ele mesmo pontuou que quando Emmanuel escreveu isso no livro A Caminho da Luz, corria o ano de 1938. E a reunião, de fato, já havia acontecido, tendo em vista que nossa conversa foi em 1986. 31 anos depois, né? Exatamente. Ela já havia ocorrido no dia 20 de julho de 1969, Marlene. E por que essa data? Ela tem relação com a ida do homem à Lua? É exatamente por este motivo, segundo Chico Xavier. Uhum. Né? A partir do momento em que a humanidade terrestre, pelo seu próprio esforço, pelo próprio movimento científico da coletividade dos países mais avançados, teve capacidade de sair do solo humano, do solo terrestre, para pisar o solo lunar, ela estava demonstrando para a comunidade planetária de nosso sistema solar que seria capaz de participar desta comunidade em sentido mais amplo. Tendo em vista este progresso científico, que, de forma inegável, não é? Que é uma conquista da humanidade, que ocorreu exatamente no dia 20 de julho de 1969, o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, convocou esta reunião das outras potências angélicas, dos outros seres angélicos, dos outros guias planetários do sistema solar, para que então essa falange de espíritos iluminados de amor e sabedoria pudessem decidir sobre o futuro que nos reservava o destino terrestre.